Fala Imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do estande de tiro Monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola que você vai cadenciado. atirar aí? Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama o tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar. Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada. Os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta. E ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando. Esmagando, sempre esmagando. Esse eu não coloco dedo demais. Quando eu coloco o dedo demais, o que é que acontece? Ó, ó a arma, ó. Trava. Ela vem para esse lado. Certo. Quando eu coloco o dedo de menos, ó, ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com outra. Coloco. E a arma vai ficar reta para o meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois das instruções. 8 munições. 8 munições. Ela vai pegar a arma aberta, né? Vai pegar a arma fechada, vai introduzir carregador. Bom, porque ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta. Empunhadura alta. Calma, abre. Fala Imparáveis, tranquilo? Tudo bem com vocês? Professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, com a missão hoje de esquematizar, deixar tudo bem organizado na sua mente, o conteúdo de Direito Penal para a Polícia Penal do Estado do Ceará, né? Então você está se preparando para a Polícia Penal, fique comigo aqui até o final desse vídeo, vai ser muito importante essa aula, para você entender o que de fato é importante para os seus estudos no âmbito do Direito Penal e a partir daí você já se programar, já se organizar e focar no que realmente importa, né? O que realmente vai cair na sua prova
Lembrando que esse concurso da Polícia Penal é um concurso muito esperado aqui no estado do Ceará e que a gente sabe que já está bem próximo de sair o seu edital, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje no direito penal, baseado, obviamente, no último edital, né? Baseado, obviamente, no último edital, que é a nossa principal referência. Aproveitar e dizer que alguns pontos que a gente analisou aqui do edital passado, pode, obviamente, né, haver mudanças, né, haver algum acréscimo, né? E eu vou dar minha opinião, então fica comigo aí que a gente vai esquematizar tudo, tá? A ideia é justamente essa, ó, PPCE esquematizando os principais assuntos de direito penal para seu concurso. Eu trago aqui o nosso edital verticalizado, que é para você perceber como isso foi observado no último edital, né? Então aqui a gente trouxe aqui um extrato do edital verticalizado que o objetivo do concurso possui, e aqui trabalhando especificamente aqui dentro do direito penal, a gente observa que o conteúdo programático do último edital ele foi bem enxuto, né? Foi bem realmente bem enxuto. Inclusive ele diz quais artigos especificamente ele vai cobrar do Código Penal. Ele fala aqui do Código Penal do crime, né? Da teoria do crime, do artigo 13 ao 25, das penas do 32 ao 52. Aqui ele faz uma salada aqui entre os crimes contra a honra, crimes contra as pessoas, crimes contra a liberdade individual, né? Mas se você observar, quando ele diz aqui que aqui vai cair do 121 ao 154, e depois ele diz que tem o 138 ao 145, o 146 ao 150, ou seja, tudo está dentro desse intervalo aqui, né? Crimes contra o patrimônio também, do 155 até o 180, né? Ele eliminou os últimos artigos desse título, que fala das escusas absolutórias. E com relação aos crimes contra a administração pública, ele trouxe simplesmente os crimes praticados por funcionário público, né? É o chamado crimes funcionais, tá? E aí eu trago para você aqui um resumo de como isso foi cobrado, de fato, aqui, explicando pormenorizado para você. Quando eu digo que da teoria do crime só vai cair do 13 ao 25, eu estou tirando, eu estou excluindo o artigo 26, 27 e 28, né, que vai tratar sobre a culpabilidade, e o 29 ao 31, que trabalha no concurso de pessoas, tá? Trabalha com concurso de pessoas. Então, eu vou trabalhar do 13 ao 25 só. Eu indico que você não menospreze, principalmente esse elemento aqui, porque a gente sabe que a teoria do crime só considera três elementos, né? Que é o fato típico, ilícito e culpável. Só que no edital passado a culpabilidade ficou de fora. Mas o estudo, quando você está estudando teoria do crime, tudo ele está correlacionado, até porque é um dos elementos do crime. Então eu indico que mesmo não estando presente no edital anterior, é importante que você não menospreze aqui esse elemento, que ele é fundamental para o estudo do direito penal, né? Então eu digo que não menospreze, que poderá vir a cair no seu próximo edital. Concurso de pessoas pode vir, pode não vir, porque realmente aí é um extra, né? Digamos assim, ele não está dentro especificamente da teoria do crime. Lógico, ele é fundamental, né? O concurso de pessoas, ele vai estar dentro da parte geral que regula, né, aspectos genéricos do estudo do direito penal. Então, por vezes, no estudo da parte especial, a gente vai saber quando tem concurso de pessoa, quando não tem, né? Então, é um assunto também muito importante. Mas, se baseando pelo edital passado, né, a minha grande observação é com relação à culpabilidade, né? Está aqui com relação à culpabilidade que eu reputo como muito importante no estudo da teoria do crime. Então, você está se preparando, continue se preparando, mas não abandone aqui o elemento da culpabilidade, que vai dizer que quando o indivíduo ele é isento de pena, seja por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou seja, quando ele for menor de 18 anos, ou nas hipóteses da embriaguez completa acidental, aí vai trazer. Até porque, olha, então detalhe, dentro aqui desse intervalo, o que acontece? Do 3 ao 25, a gente tem o artigo 21, nós temos o artigo 21 que vai trazer o erro de proibição, né? O erro de proibição, que o erro de proibição está intimamente ligado à potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. Dentro aqui dos artigos 3 ao 25, nós temos o artigo 22, que vai trazer as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, seja pela coação moral irresistível ou pela obediência hierárquica, né?
irresistível, ou também na hipótese da obediência hierárquica, né, às ordens não manifestamente ilegais, tá? Então, observe que mesmo ele não cobrando culpabilidade, a gente traz aqui dois artigos que estão ligados à culpabilidade. Aqui ele está ligado a potencial consenso da licitude e o 22 está ligado à exigibilidade de conduta diversa, tá? Sobrando somente, ou seja, é como se ele não estivesse cobrando apenas um dos elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade, porque de fato a imputabilidade dentro do Código Penal é trabalhado nos artigos 26, 27 e 28, entendeu? É por isso que você vai estar estudando quase todos os elementos da culpabilidade, salvo a imputabilidade, né? Então, é por isso que eu digo que você que está se preparando, ele não pode deixar de fazer o estudo realmente da culpabilidade, tá? Falando aqui da teoria da pena também, ele trouxe realmente também uma parte bem enxuta, né, da teoria da pena, do 32 ao 52, que ele vai dizer quais são as espécies de pena, vai dizer quais são as modalidades da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direitos, da multa, vai trazer as questões das progressões de pena, dos regimes, né, da detração, alguns aspectos ali realmente iniciais, trabalhando bem resumido também, apenas esses 20 artigos, tá? Então, importante também você não desconsiderar o estudo desse importante tema do direito penal, beleza? Com relação à parte especial, como eu já disse, os crimes que caem em quase todos os concursos públicos, né, que são os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e os crimes funcionais, né, que são aqueles praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Então, eu fiz aqui um breve resumo para você tentar se situar dentro do Código Penal, né, e você, de fato, organizar os seus estudos, tá? Esquematizar, organizar o foco que você deve trabalhar a partir de agora, né? Tendo em vista que o edital da Polícia Penal tá bem próximo de sair, né? A gente acredita realmente que, como vem sendo vinculado aí nos meios de informação, né? Jornalismo, etc., redes sociais, é que até março o edital esteja saindo. O edital da Polícia Penal, com muitas vagas, é um concurso muito bom, com cargo realmente cada vez sendo mais valorizado, um salário muito bom, né? Então, você que quer ser policial penal, não tem tempo de ficar realmente aí procrastinando, tá? Vamos arregaçar, vamos focar, porque quando o edital sair, aí você já tem que estar no ritmo bom de estudo, beleza? Então, para a gente trabalhar esses tópicos aqui, eu trouxe aqui algumas questões, né? Falando especificamente desse assunto que a gente falou, tá? Desse assunto que a gente falou. E aí, eu aproveito e chamo você aqui para a tela para a gente começar. Lembrando que o último concurso, quem organizou foi a banca, o Instituto AOCP, tá? Então, eu trouxe questões exclusivamente dessa banca, né? Que o edital vir novamente utilizando essa banca, você já vai ter que entender como essa banca trabalha, quais são os seus entendimentos, posicionamento, como as questões são trabalhadas. Então, eu trouxe questões aqui todas do Instituto AOCP de 2020 para cá, né? Todos os concursos recentes, voltados para a policial, foi da onde eu extraí essas questões para a gente trabalhar hoje, tranquilo? Então, vamos aqui para a tela. Primeira questão, cobrado no ano 2020, né, para o cargo de agente penitenciário, sendo que lá de Roraima. Então, você vê que é uma questão bem atual, 2020, né, para o cargo que os senhores querem, né, que as senhoras querem. Então, é importante a gente entender aqui como a banca se comporta, beleza? Vamos analisar lá. O item 1 diz, em relação ao Código Penal, assinale a alternativa incorreta, né, pessoal? Lembrar de sempre estar marcando o que é que o comando da questão quer. E, ó, geralmente, quando ele quer o item incorreto, ele já traz logo um item A certo, que é para o aluno desatento, um aluno que não é do objetivo, ele ir morro de alegre achando que o item A é o correto. Mas ele não quer o correto, ele quer o incorreto, beleza? Vamos lá, o item A diz, tal disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuindo de 1 a 2 terços, tá vendo? Ele trouxe o item bem correto, né? Exatamente. Ele trouxe aqui a modalidade da tentativa, né, pessoal? Tentativa quando o crime não é consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, é o que diz o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, o indivíduo ele terá a pena reduzida, né? Ele vai pegar ali a pena do crime consumado e diminuir de 1 a 2 terços, tá? Então, o item bem correto, né? Mas, lembrando, a gente está atrás do incorreto.
B. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Aqui ele está falando de quem, pessoal? Do artigo 17, né? Do artigo 17 do Código Penal, que é o chamado crime impossível. É impossível consumar-se o crime, seja pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Tranquilo? O item C, ó, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crimes previstos em lei. Aqui nós encontraremos esse dispositivo no artigo 20, tá? Artigo 20. Aqui é o famoso erro de tipo, né? Erro de tipo, a regra é essa, sempre exclui o dolo e permite a punição por crime culposo, quando? Se tiver previsão em lei, tá? Se tiver previsão em lei. Lembrá-lo que isso é a regra. Falando aqui de questão de dolo e culpa, a regra é que todos os crimes do Código Penal, eles são punidos a título de dolo. Todos os crimes são dolosos, essa é a regra. Quando é, professor, que esse crime pode ser punido a título de culpa? Se tiver previsão legal, se tiver lá no texto de lei. Quando você for estudar o artigo 121, que está no seu edital, você vai ver matar alguém, artigo 121, parágrafo 1º vai trazer a hipótese do privilégio, o segundo vai trazer as qualificadoras, aí o parágrafo 3º vai dizer do homicídio culposo. Homicídio culposo, tem lá dizendo homicídio culposo, quais são as circunstâncias, quais são as penas. Ou seja, tem previsão legal, está na lei. Agora, se você pesquisa lá, por exemplo, no artigo 155, que também está no seu edital, que é o primeiro artigo dos crimes contra o patrimônio, aí você vai encontrar lá várias situações do furto, acausamento de penas, furto qualificado, tal. Mas você não vai encontrar lá furto culposo. Se você não encontrar furto culposo, é porque não existe furto culposo, por ausência de previsão legal. Então, a regra dos crimes é ele ser doloso. Não precisa dizer quando é que é doloso, não. Se está lá, é porque é doloso. Ele vai precisar dizer se tiver a modalidade culposa, tá? Aí ele precisa dizer, previsão legal. E o erro de tipo é isso. É quando o indivíduo ele age em erro sobre elemento constitutivo do tipo, ou seja, sobre o que diz o preceito primário. O preceito primário é a conduta criminosa. Do artigo 55, por exemplo, diz lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Essa é a descrição do tipo legal do furto, artigo 155. Então, se você age em erro sobre algum desses elementos que constituem o tipo, do subtrair para si ou para outra, coisa alheia, que geralmente a questão vai trazer o erro sobre essa coisa alheia. Quando o indivíduo, por exemplo, ele está aqui numa mesa com os amigos e tal, e aí precisa sair rapidamente, todos os celulares estão ali na mesa, e aí ele sai rapidamente, pega um dos celulares, coloca no seu bolso, achando que é o seu celular, na verdade está levando o celular do seu colega. E aí ele estaria, em tese, cometendo o crime de furto, né? Só que ele agiu em erro. Na cabeça dele, ele estava pegando o celular próprio, não o celular alheio. Então ele agiu em erro constitutivo do tipo legal. E aí sempre exclui o dolo. Mas isso é o que diz o artigo 20, que permite a punição por crime culposo sobre a previsão legal. Só que a doutrina te traz uma hipótese dele excluir dolo e culpa. Quando? Quando esse erro foi inevitável. Quando for inevitável ou invencível, também chamado de desculpável ou excusável, exclui dolo, também exclui culpa. Então, dolo e culpa estão onde, pessoal? Dentro do estudo do analítico do crime, estão dentro da conduta. A conduta está dentro do fato tipo. Ou seja, se não tem dolo, não tem culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, não haverá fato tipo e, portanto, não haverá crime, tá? Não haverá crime. Isso quando for inevitável o erro. Mas se o erro for evitável, aí vai para o artigo 20 caput, que vai dizer que vai ter ele culposo sobre a previsão legal, beleza? Então, excluiu o dolo, mas mantém a culpa. Só que no exemplo que eu estou te trazendo, que é o exemplo do furto, eu te disse já que não tem um furto culposo. Então, se não tem um furto culposo, mesmo que esse erro tenha sido evitável, seja evitável, por exemplo, o indivíduo pegou o celular na mesa lá, só que, porra, ele pegou o celular com a capa rosa, o dele é preta. Bastava ele ter olhado ali um segundo, tivesse tido um pouco mais de cautela, tivesse sido mais prudente, ele teria evitado esse erro. É um erro evitável. Qualquer pessoa, aí usa a teoria do homem médio, né? Qualquer pessoa, né? Precisa ser muito desenrolado, nem precisa ser aquele vaso, não. A pessoa, o homem médio, teria evitado esse erro, teria olhado, ixi, não é meu não, cadê o meu lado aqui? Aí pegar e ir embora. Tinha evitado essa conduta. Então, se o erro é evitável, exclui o dolo, de qualquer forma. Mas a culpa permanece. E se tiver o artigo lá previsto dizendo que tem aquele crime culposo, o indivíduo responde pelo homicídio culposo, pelo furto culposo. Não, furto culposo não, porque não há previsão legal. E é o exemplo que eu te trouxe. Então, nesse caso, o indivíduo
responderá, beleza? Só que no furto, como não tem, então de uma forma ou de outra ele não vai responder. Tranquilo? Rapidamente aqui, só para você entender o que é o erro de tipo, beleza? Então o item C também está correto, né? Também está correto. Te trouxe aí a fundamentação, expliquei um pouco. E aí vamos analisar o item D. Ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida pela metade. E é isso aqui, pessoal. Isso aqui, ele quis trazer a hipótese do arrependimento posterior, tá? Arrependimento posterior. Posterior, por quê? Porque o crime já houve, né? O que é que está querendo acontecer? Ele está querendo reparar o dano. Lembra sempre do reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia. Às vezes a questão vai dizer que está oferecimento e tal, por ato voluntário do agente. Só que a consequência jurídica é que deixou o item errado, tá? A consequência jurídica não é essa. Não é redução de metade. A consequência jurídica é uma redução. Opa, vou botar. A consequência jurídica é uma redução de 1/3 a 2/3, tá? Beleza? Aqui você vai encontrar onde no seu Código Penal, que eu espero que ele esteja aberto aí na sua frente e você esteja fazendo as devidas marcações que eu estou mencionando aqui para você, né? Eu espero que você esteja realmente utilizando esse artifício, porque quando a gente está estudando direito penal, pessoal, a gente tem que estar com o nosso Código Penalzinho ali aberto todo o tempo, que é para toda vida que eu estudar alguma coisa, eu fazer uma nova marcação, eu fazer uma anotação, tá? Isso é importantíssimo para o estudo do direito penal, beleza? Artigo 16 do Código Penal, ele vai trazer a hipótese do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele tem essa consequência jurídica aqui, ó. É uma redução de pena de 1 a 2/3, não pela metade, tá? Então, já posso garantir para você que o nosso gabarito aqui vai ser o item D, porque ele trouxe a consequência jurídica errada, tranquilo? Vamos terminar para analisar a nossa questão direitinho. O item E diz: isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aqui eu vou te dizer logo qual é o artigo também. É o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, né? Aqui é o chamado erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Como é que é isso aqui, professor? Por favor, a leitura aí eu não entendi, foi nada. Vamos lá. Vou terminar de escrever e chamar você aqui para a tela. O erro de tipo permissivo, o que é que ele diz? Ó? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, ele supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Tornaria a sua ação legítima. Ou seja, lembra da legítima defesa putativa? Putativa significa imaginário. Ou seja, é quando o indivíduo, na cabeça dele, ele está agindo em legítima defesa. Só que, como eu estou dizendo, ela só é imaginária, ela não existe no mundo real. Aquela situação que o indivíduo, por exemplo, ele está sendo ameaçado de morte, né? O inimigo está dizendo, ó, quando eu ver o Thiago, onde eu encontrar ele, eu vou matá-lo. Né? O meu inimigo está falando isso para todo mundo. E aí chegou ao meu conhecimento, ó, aí, Thiago, fica ligado, se o Chico te ver, ele vai te matar. Aí eu, eita, meu irmão, claro que ele não me veja. Aí acontece uma situação que eu vou e estou saindo aqui do cursinho ou da minha casa, eu vou e encontro o Chico. Aí o Chico vem para cima de mim com aqueles olhos de maldade, coloca a mão na cintura, na minha cabeça. Eu, pronto, ele estava dizendo que ia me matar. Estava vindo para cá com essa cara de raiva. Estava botando a mão na cintura, ele vai me matar agora. Aí eu vou, retiro minha arma, né, agindo que está, achando que estou em legítima defesa. Eu vou ali repelir aquela injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, né, para proteger direito próprio, no caso é o meu. Um perigo ali atual, iminente, né, que está ali à beira dele puxar com essa arma, e aí eu vou e mato esse indivíduo, achando que estou em legítima defesa. Só que quando a perícia chega e tal, beleza, quando vai fazer ali a retirada do corpo e dos objetos que ele se encontra com ele, percebe que ele não estava com arma alguma, ele estava indo pegar uma carta pedindo desculpa para mim e tal, pedindo perdão, querendo que a gente ficasse amigo e tal. Mas aí, meu irmão, fudeu já, porque na minha cabeça eu estava em legítima defesa. E aí agora? Aí o direito penal, ele traz esse benefício, sim. Ele diz o quê? Eu tinha um dó de matar o indivíduo? Não, eu não tinha um dó de matar. Na minha cabeça eu estava querendo me defender.
É justo eu responder igual a uma pessoa que tem um dó de matar a outra? Não. Então, o direito penal, ele criou esse instituto do erro de tipo permissivo. Eu estou diante de uma circunstância, de uma ação que, se existisse, tornaria a minha ação legítima. E aí, de novo, é analisada a questão da evitabilidade do erro. E esse erro realmente é inevitável, não tinha qualquer pessoa no meu lugar teria feito o mesmo, beleza, eu não vou responder por esse crime. Mas se eu poderia ter um pouco mais de cautela, por exemplo, eu tivesse tido um pouco mais de cautela, esperasse ele um pouco mais na hora que ele tomou na cintura, eu tivesse esperado um pouco mais para ver se de fato era uma arma ou não, né? Eu estava já em condições, eu tinha como esperar um pouco, né? Aí vai ser analisado esse erro. Ou seja, se for evitável, eu vou responder por esse crime a título de culpa. Lembra, naquele exemplo do erro de tipo, eu falei do furto, né? No furto, não tem a modalidade culposa, nós estamos falando agora de homicídio. E eu te falei também no início da aula que o homicídio existe, sim, o homicídio culposo. Ou seja, nesse caso, eu respondo por homicídio culposo porque tem previsão legal. Beleza? É o chamado erro de tipo permissivo, tá? É o erro de tipo permissivo, tranquilo? Que já traz um outro instituto que é a culpa imprópria. Aqui o indivíduo ele vai responder por um crime culposo mesmo tendo tido uma ação dolosa. É uma culpa imprópria chamada, tá? Porque o dolo de atirar e matar, ele existia. A diferença é que ele achava que estava respaldado por um escudo de ilicitude, por uma legítima defesa, mas ela era imaginária, ela era putativa, tá? Beleza? Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal traz essa situação. Tranquilidade total? Vamos avançar? Então, primeira questão, o gabarito para o entender, eu já te disse. Vamos para a segunda questão que eu extraí também da banca OCP, né? A questão agora, bem recente, 2023, aqui para promotor de justiça. Aí tu tá pensando, eita, professor, você trouxe a questão de Ministério Público? Não, cara, mais tranquilo, vamos observar aqui os itens. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o item correto, né? Primeiro, tem que lembrar de fazer a devida marcação para saber o que é que a comanda da questão traz. Todos os crimes, lembrar também, sempre anotar essas palavrinhas, todos, sempre, né? Isso é importante porque vai estar ligado ao que ao item quer. Todos os crimes homicídios não admitem tentativa. E aí, professor, como é que é isso aqui? Isso aí está certo ou errado? Vamos lá, vamos fazer aqui uma breve explanação dos crimes homicídios. Os crimes homicídios, eles podem ser próprios, tá? Mas eles também podem ser chamados, existe uma possibilidade do crime homicídio impróprio, beleza? O próprio, lembra lá, da omissão de socorro, que o indivíduo deixar de prestar socorro e tal. Aqui, ó, o próprio texto de lei ele já traz uma descrição de uma conduta negativa. O simples fato de eu deixar de, nesse caso, prestar socorro, numa situação que eu estou ali, por exemplo, vendo um indivíduo que foi baleado, ou ele sofreu um acidente, estou olhando para ele, estou com o celular na mão, com internet, com sinal, com tudo. E ao invés de eu ligar para chamar o socorro, eu estou fazendo um vídeo aqui dele para colocar nas redes sociais e tal. Que qualquer pessoa pode cometer, né? Aqui eu trago um exemplo, o artigo 135, que é o crime de omissão de socorro, tá? Beleza? É o crime de omissão de socorro próprio, qualquer pessoa pode cometer. Só que o que acontece? Tem o chamado crimes homicídios impróprios. Crimes homicídios impróprios, tá? O que é esse crime homicídio impróprio, professor? É o chamado crime comissivo, ou chamado crime omissivo por omissão. Você tem que lembrar das figuras dos garantidores. Garantidores, tá? Os garantidores você vai encontrar aí no seu Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Artigo 13, parágrafo 1º. Não, parágrafo 2º. E parágrafo 1º é a causa superveniente. Aqui é o parágrafo 2º e suas alíneas, tá? Vamos aqui. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? 2º do Código Penal. E é isso aqui, vamos aqui, para te trazer aqui para a tela, para você entender melhor. Os garantidores, pessoal, são aquelas pessoas que têm o dever e o poder de agir para impedir o resultado. Quem são essas pessoas? São três hipóteses. Aquelas que, por lei, têm essa obrigação, policial, bombeiro militar, né? Bombeiro que está de serviço ali, vendo, protegendo aquele determinado
área ali, né, territorial, marítima ali, aquele trecho ali, vou chamar de trecho. Eu não sou bombeiro, sou policial militar, mas vamos lá. O bombeiro está aqui defendendo aquele trecho ali, protegendo, né? Garantindo que nenhuma pessoa morra ali afogada. Ele tem dever legal de garantir que ninguém se afogue. Ou, de alguma forma, assumir esse compromisso, o chamado contratual. Por exemplo, imagina a babá, você contrata, para cuidar do seu filho na sua casa, né? E aí você já é policial penal, ganhando bem, ganhando mais de 7 mil reais aí, na sua casa com piscina, você paga a sua empregada lá para cuidar do seu filho pequeno. E tem aquele indivíduo que, por ter anteriormente produzido aquele risco, ele acaba gerando também essa obrigação de impedir o resultado. Imagine também aí um outro exemplo aí, um policial penal também, aquele que gosta de curtir, ao invés de fazer uma casa piscina, ele comprou foi um jet ski, tá, para curtir. Imagina 3 situações. A primeira, o bombeiro, ele está lá de serviço naquele território, trecho ali, naquele trecho, e ele vê que a pessoa está já prestes a se afogar. Ele pega, rapaz, meu serviço está acabando aqui, não vou evitar que esse cara morra, não. Morrer, se ele morrer, eu tô nem aí e tal. O que acontece? Aquela pessoa vai e se afoga e morre. Ele vai responder por uma omissão de socorro? Não. O artigo 3, parágrafo 2º, nessa questão dos garantidores, ele diz que o indivíduo que tem o dever e o poder de agir, ele vai responder pelo resultado. Então, se essa pessoa morre, ele vai responder pelo homicídio consumado. E aí ele teve um dolo realmente de deixar essa pessoa morrer. Nesse caso aqui, eu disse que seria um dolo eventual, né? Ele um pouco se importou. A pessoa morre ou não. Então, ele responde pelo homicídio consumado, tá? Consumado doloso, porque ele estava com dolo eventual, ele assumiu o risco de produzir esse resultado, mesmo com a omissão dele. É por isso que é chamado crime comissivo, né? Ou seja, é um crime de ação, que o homicídio ele é um crime de ação, só que o indivíduo responde a título de omissão, ele responde por omissão. E nesse caso, como é um crime comissivo, imagina a mesma situação, o bombeiro estava, ele pode se perguntar se esse cara morreu, não, tô nem aí. O cara chato, já fui salvar ele umas 3 vezes, esse cara querendo entrar no mar. E aí, quando o cara está se afogando, chega uma terceira pessoa que vê, bicho, aquela pessoa está se afogando, um surfista, por exemplo, vai lá e salva essa pessoa. A pessoa não morreu. Por uma circunstância alheia à vontade do bombeiro, foi um terceiro que salvou. Então, nesse caso, o indivíduo ele vai responder por um homicídio doloso, só que tentado, porque o indivíduo não morreu. Ou seja, eu acabei de te dizer que o crime omissivo impróprio admite-se a tentativa. O omissivo próprio, não. O omissivo próprio, não. Para terminar de falar desse assunto, eu te disse que são 3 os garantidores. Por lei, que eu falei do bombeiro. Contratual, né? Uma situação contratual, ou seja, de alguma forma o indivíduo assumiu essa responsabilidade de evitar o risco, que eu te falei da babá. Imagina o babá deixar bebê se afogar na piscina e ela pega, responde pelo resultado também. E o cara que está com jet ski, que vai lá se amostrar, aí derruba a namorada dele na lagoa, que ele estava lá tirando onda de jet ski, e aí ele vê a namorada e também não sabe nadar, ele diz, se eu for, eu vou morrer. Mas não foi ele que produziu esse risco, o comportamento anterior, ele tem o dever de salvá-la. Se não salvar, ele não vai responder pela omissão, não. Ele vai responder pelo resultado. Beleza? São essas 3 hipóteses lá do artigo 3, parágrafo 2º, tranquilo? Então, quando eu te disse que os homicídios impróprios, cadê a setinha? Tá aqui. Esse aqui, o próprio, realmente ele não admite tentativa, ele não admite. Mas eu te dei já, através do exemplo, que o impróprio admite-se sim. Admite. Admite tentativa, com certeza, tá? Então, quando ele aqui disse que todos admitem, ele deixou a questão errada, beleza? Tranquilo? Item B, ó. A omissão é penalmente relevante somente quando o agente tem o dever de evitar o resultado, independentemente das condições e circunstâncias do caso concreto. Ele tem que dever e poder, pessoal. O garantidor, por exemplo, o policial militar, o bombeiro, ele não tem o dever de ser herói, assim, de se matar, não. Imagina o bombeiro, ele chega com a ocorrência de incêndio, ele tem o dever, né, realmente de rebelar aquele fogo, tá, aquele negócio todo. Só que aí tem pessoas, ele escuta o grito, tá na porta da casa aqui, ele está escutando o grito, tem pessoas vivas ainda, mas ele é um profissional, ele vários cursos de combate a incêndio, e ele analisou que naquela circunstância, ele não tem condições de entrar no local para salvar essas vítimas, ele precisa realmente tentar rebelar o fogo ali por fora, ele tem que fazer o protocolo lá que ele estudou e que ele se preparou para isso, que ele é especialista nisso. Então, mas ele tem um dever legal de ir para impedir esse trem.
mas ele tem que estar associado o dever e o poder, ou seja, ele tem um dever legal, isso aí vai estar sempre, isso aí é fato, se é legal, está na lei, sempre ele vai ter, mas ele tem que ver se nas circunstâncias ele tem condições para isso. Ele não tem, meu irmão, tu é bombeiro, tu tem que, entrei para morrer? Não, não, também não é assim, né? Também não é assim. Ele tem que dever e ter condições, poder. E aqui na questão, quando ele diz que independentemente das condições, ele quis dizer que o cara tem que ir sempre, não, né? Tem que dever e poder, tem que ser os dois. O item C, ó, omissão imprópria configura um norma de extensão da tipicidade. Vou já te dizer isso. Vou já te dizer que esse aqui vai ser o nosso gabarito, vou já te explicar o que é isso. Vamos analisar logo, entender. Ó. Quem causou a situação de risco não pode responder por crime comissivo em caso de omissão. Eu acabei de dizer, são os três os garantidores. São três, né? São três lá do artigo 3, parágrafo 2º. E o indivíduo que criou o risco, que eu te dei até o exemplo do cara que comprou o jet ski, foi dar uma voltinha se amostrando, fazendo as manobras lá, derrubou a sua namorada, ou seja, ele criou aquele risco. Ele não pode, ele pode sim, ele vai responder pelo crime comissivo, tá? Em caso de omissão, ele vai responder pelo homicídio, com certeza, beleza? Tranquilo? O que é isso aqui, professor? A omissão imprópria é uma norma de extensão da tipicidade. Vamos lá, o que é isso aqui, professor? Vou te explicar aqui. A norma de extensão da tipicidade, o que é que acontece? Extensão é o quê? É uma norma que ele está aumentando ali, né? Está criando uma situação para que eu possa abarcar novos comportamentos, novas condutas. Lembra do artigo 14, inciso 2, que é a tentativa? Por exemplo, por que eu vou falar da tentativa? Porque a tentativa também é uma norma de extensão da tipicidade. E didaticamente é melhor eu te explicar esse instituto da norma de extensão da tipicidade falando da tentativa. E é até bom que eu já contribuo com esse conhecimento também, para você saber que tanto a tipicidade é uma norma de extensão da tipicidade, como a questão da omissão imprópria também é. Mas didática, eu vou te falar da tentativa. O que é a tentativa? Lá no crime de homicídio, ele diz matar alguém. Se você ler o Código Penal todinho, o artigo 120 todinho, em nenhum momento você vai ver lá. Tentando matar alguém, a pena vai ser essa. Se você tentar, a pena é essa. Ou se o homicídio não ocorrer por circunstâncias ali à sua vontade, a pena é. Não tem lá. Não tem. Tá? Ou seja, foi, na parte geral, no artigo 14, inciso 2, diz: o crime é tentado quando, por circunstância ali à sua vontade, o crime não se consuma e tal. Tem uma pena reduzida de 1/3 a 2/3. Lá no artigo 14, ou seja, o artigo 14, ele é uma norma de extensão da tipicidade. E a tipicidade não é o tipo penal do artigo 121, matar alguém. A tipicidade lá, está descrito o tipo penal. E esse 14 vai ser uma norma de extensão, porque o tipo penal aqui só está falando de quem? De quem vai matar. Quem matou alguém, beleza. Mas quem tentou matar, e aí o cara não responde. É muito bom se fosse assim. O direito penal estava sendo muito benevolente. Ele vai punir quem mata, porque já está lá na tipicidade, já está lá, matar alguém. E aquele que não mata por circunstância ali à sua vontade, ele vai precisar dessa norma de extensão, que é o artigo 14, inciso 2, que vai trazer que aquele que não mata por circunstância ali à sua vontade terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Aí o 121 vai ser culminado, que chama com o artigo 14, tá? Uma norma de extensão. É a mesma coisa na omissão imprópria. Aquele que por lei ou contratual ou que com o seu comportamento anterior ele produziu risco, ele vai responder lá também pela tentativa de homicídio. E a tentativa de homicídio? A tentativa não, vai responder pelo homicídio. E o homicídio fala lá, matar alguém. Matar alguém dá a ideia de quê? Do comportamento humano, uma ação, né? Comportamento comissivo, comportamento positivo. Só que eu estou te trazendo uma hipótese do indivíduo que vai ficar aqui de braço cruzado e vai responder por esse homicídio. Como? Porque eu estou trazendo essa norma de extensão. O artigo 3, parágrafo 2º, está dizendo que aqueles ali que têm o dever e o poder de agir para evitar o resultado, se esse resultado ocorre, ele responde pelo resultado. Então, além daqueles comportamentos comissivos da tipicidade do artigo 121, através dessa norma de extensão, do 13, parágrafo 2º, eles podem casar e aí vão abarcar outros comportamentos. Não só aquele que atirou, que matou, aquele que colocou veneno e matou. Aquele também que se omitiu, mas que ele tem um dever legal e ele também poderia agir para evitar o resultado, ele também vai responder. Beleza? É a chamada norma de extensão da tipicidade, tá? Norma de extensão da tipicidade, que é o nosso gabarito aqui da questão número 2. Número 2, o gabarito da questão número 2 é o item C. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar, vamos avançar. Questão 3, também da banca OCP agora, 2022, ó. Promotor de Justiça de Substituto, lá do estado do Mato Grosso do Sul. Ó, considerando a jurisprudência do crime de direito penal brasileiro, é correto afirmar que item A,
Lembrar sempre de criar esse hábito de saber o que é que a questão quer. Enquanto o estrito cumprimento, ele está falando das excludentes, né? Eu já lembrando aqui, ó. Estrito cumprimento do dever legal tem natureza compulsória, o exercício regular de direito tem natureza facultativa. Como é isso aí, professor? Tem calma, deixa de estar de baixo esse item aqui, já te analisei. O estado de necessidade, ao contrário da legítima defesa, não permite a configuração do excesso negativo. O artigo 23, lá no seu parágrafo único, ele diz que em qualquer das hipóteses de excludentes, terá punido o excesso, seja ele doloso ou culposo. Então, excludente de ilicitude pelo direito penal brasileiro e expressamente previsto no artigo 23 do Código Penal, o estado de necessidade de defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o consentimento do ofendido e o exercício regular de direito. Ó, ele trouxe aqui, ó, o estado de necessidade, ele trouxe a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, e ele trouxe o exercício regular de direito. São os 4 que estão lá no artigo 23. Esse consentimento do ofendido não está lá no artigo 23, não, tá? Apesar de ser considerado um excludente de ilicitude, mas ele seria uma supralegal, tá? É uma condição supralegal, ela não está no Código Penal. O artigo 23 do Código Penal traz só essas 4. Lembra do Bizu, do Lee? Lembra do Bruce Lee lá, que você assistiu aquele filme das antigas? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Só são 4, tá? Então, quando ele disse que ele quer saber aqueles que estão e trouxe o consentimento, deixou o item errado, beleza? Entender, ele diz, o princípio da insignificância, por entender que o crime não possui relevância penal, constitui uma causa de exclusão da culpabilidade. Pessoal, é o seguinte, o princípio da insignificância ele vai recair na tipicidade material. Tipicidade material, que é quando aquele bem jurídico, né, de fato, ele não foi prejudicado, né, foi insignificante a lesão ao bem jurídico, né, tá ligado à tipicidade material. Lembrando que a tipicidade material está dentro da onde, pessoal? Está dentro do fato típico, tá? Está dentro do fato típico. Então, se dissesse aqui que a tipicidade, que o princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, estaria correto, não da culpabilidade. Tá? O item está errado. É admitida a ocorrência de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Vou já te explicar isso aqui. Isso aqui é bem legal. Agora, legítima defesa real contra legítima defesa real não existe, tá? Vamos aqui rapidinho explicar isso. Legítima defesa real contra putativa. Eu já te disse que a putativa é quando o indivíduo ele age achando que está em legítima defesa, mas ela é imaginária, né? Eu falei do erro de tipo permissivo. Eu imagino dizer, pô, eu te dei o exemplo que o cara queria me matar, né? O meu inimigo estava dizendo para todo canto que queria me matar quando me visse. Aí eu vejo ele. Aí ele vem para cima de mim, eu até disse que ele ia entregar uma carta, né, de perdão e tal. Só que quando ele puxou a mão, botou a mão na cintura, eu não esperei para ver, não. Eu puxei a arma e fui e atirei nele e matei. Só que tu imagina que, de fato, ele até tivesse armado, porque, meu irmão, como eu já falei para todo mundo aí que eu ia matar o Thiago quando eu visse ele, é capaz de quando ele me ver, ele vir para cima também. Mas eu quero realmente acabar com isso. Eu vou escrever essa carta aqui para ele. Né? Se eu tiver a oportunidade de ver ele, eu trago a carta. Mas se ele vier para cima, eu estou armado aqui também. Imagina isso. Aí ele me viu para entregar a carta. Eu vou pegar e vou matar ele. Vou tentar matar ele. Quando ele percebe que eu estou querendo matar ele, quem está na injusta agressão aí, pessoal? Quem está de fato na injusta agressão? Sou eu. Quando ele veio puxando a arma mesmo e atirando para ele, ele é culpado. Ou seja, ele está diante de uma injusta agressão atual e iminente. E ele puxa a arma dele agora para se defender dessa injusta agressão, porque ainda que na minha cabeça eu estivesse em legítima defesa putativa, ela era imaginária. Ela não estava ocorrendo. Então ele era quem estava diante de uma injusta agressão. Aí ele vai puxar a arma e repele essa minha injusta agressão, que de fato é. Ele pode sim alegar legítima defesa real. Ou seja, uma legítima defesa real da parte dele, quanto uma legítima defesa putativa da minha parte, tá? Agora a questão, a questão diz que é admitida a ocorrência da legítima defesa real contra a legítima defesa real, tá certo essa parte. Só que ele diz que também é admissível a legítima defesa real contra a legítima defesa real. Pronto, pessoal, isso aqui não existe, tá? Por que não existe? Porque a legítima defesa ela pressupõe uma injusta agressão. E a injusta só tem como ser injusta para uma das partes, a outra está agindo injustamente. Então, se um indivíduo chega para tentar matar você, ele está em injusta agressão, e você repele, beleza, você está sendo o bonzinho da história, ele é o mal. Agora, se ele está querendo matar você por alguma discussão de time, por exemplo, você quer matar, ele também está com raiva. Ou seja, ambos estão com maldade no coração. Ambos estão querendo um matar o outro. Ou seja,
não há aqui uma injusta agressão contra injusta agressão, não. Mal com mal, não tem lado bom aqui, não. Então, não existe a legítima defesa real como a legítima defesa real, não existe. Eu aproveito aqui para trazer outro conhecimento, tá? Falando da legítima defesa. Agora, existe a questão da legítima defesa sucessiva. Quando é? Eu estou aqui em legítima defesa, eu estou repelindo uma injusta agressão, beleza? Aí eu vou repelir aquela injusta agressão. Só que eu te trouxe até aqui o detalhe que existe a questão do excesso. Se durante o meu ato de impelir de repelir, né, essa injusta agressão, e que eu ajo em legítima defesa, só que eu me excedo, essa minha exceção, esse meu exagero na minha conduta, gera no indivíduo que naquele primeiro momento ele estava em injusta agressão, só que agora, diante desse meu excesso, esse meu excesso ele se transforma numa injusta agressão contra ele. E aí, nesse caso, ele pode sim agir em legítima defesa contra esse meu excesso, porque tipo, eu estava agindo corretamente, só que eu me excedi, opa, agora até a lei já não vai mais me proteger, inclusive até me punir por esse excesso. E gera no indivíduo uma possibilidade de repelir essa injusta agressão. Então, é uma legítima defesa no meu primeiro momento, só que quando eu me excedo, se transforma numa injusta agressão, e aquele indivíduo que era o agressor no primeiro momento, diante do excesso, gera nele o direito de repelir a injusta agressão. Observam que é a legítima defesa sucessiva chamada. Não é legítima defesa real contra real, não. A real contra real é só maldade do tempo. Aqui não. Aqui tem hora que o indivíduo está até certo, mas depois ele fica errado, o que estava errado fica certo, é sucessivo, você entendeu, né? Então, a legítima defesa sucessiva ela é admissível, tá no direito. A real contra real, não. Tranquilo? Então, voltando aqui para a questão, esse trecho final aqui, ó. Esse trecho final, cadê, bichinho? Aqui, para não achar a bolinha. Pronto, a legítima defesa real contra a legítima defesa real, ela não existe, tá, pessoal? Ela não existe. E aí eu já te digo que o gabarito, qual é? Nós estávamos pensando aqui, cadê? É o item A, né? É o item A, ó. Porque o estrito cumprimento de dever legal, ele está dizendo aqui, ó, tem natureza compulsória. O que é isso? Se compulsório é algo obrigatório, né? Obrigatório, é aquela coisa que o indivíduo não tem margem para trabalhar. Porque o estrito cumprimento de dever legal, ele está muito ligado ao agente público, né? Ao agente público. O agente público, por exemplo, quando ele vai executar um mandado de prisão ou um mandado de busca e apreensão, ele tem que fazer só o que o mandato diz, ele não pode fazer nada mais, ele tem que agir dentro dos limites legais, da sua competência, e fazendo exatamente o que a lei determina. Então, é a natureza compulsória, sob pena de ele, se ele extrapolar para um lado ou para o outro, ele vai cometer um excesso. E, por sua vez, ele tem a obrigação de fazer isso, ele não tem a possibilidade, a faculdade não. A faculdade está ligada à possibilidade. Por quê? Porque no exercício regular de um direito, que está voltado aqui ao particular, o particular já está dizendo, ele tem uma possibilidade de executar, de exercer esse direito. Ele tem uma faculdade de exercer esse direito. Ou seja, ele faz ou não, ele faz se quiser. Se não fizer, bem. Se fizer, ele vai estar respaldado por essa exclusão de ilicitude. Beleza. No instituto de dever legal, não. O indivíduo tem a obrigação de fazer, sob pena até de responder uma prevaricação ou coisa do tipo, se não executar. E se ele executar fora dos limites legais, ele vai se exceder e vai ser punido por isso, tá? Então, questãozinha muito boa aqui para trabalhar, às vezes, excludente de ilicitude, gabarito da nossa questão, item A. Vamos avançar. Quarta questão diz. Vou dar uma acelerada, pessoal, que eu trouxe muitas questões, a gente tem 1 hora para trabalhar, tá? E a gente falou aqui de maneira bem tranquila cada item dessas primeiras questões. E aí agora eu vou tentar dar uma acelerada para a gente trabalhar o máximo de questões possível, beleza? Questãozinha de 2022, lá do estado de Goiás, para delegado, diz aqui, ó. As circunstâncias que envolvem a prática delituosa são a alternativa correta, conforme jurisprudência de tribunais superiores. A observância do arrependimento posterior exige que o dano seja integralmente reparado antes do oferecimento, ó, foi o que eu te disse, ó. Ele vai confundir, ó. Arrependimento posterior, tu vai lembrar do bizu aqui, ó, do ré. É isso mesmo, professor. É isso mesmo. Vai ser o quê, ó? Reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia. Reparar o dano ou restituir até o recebimento. Se falar oferecimento, tá errado. Tá errado. B, ó, a desistência voluntária.
Lembro da ponte de ouro, né? Da ponte de ouro, que é quando o indivíduo ele desiste voluntariamente, ou tem a questão do arrependimento eficaz, é também chamada de tentativa qualificada. Tentativa qualificada. Você vai encontrar aí no seu Código Penal, no artigo 15, tá? Artigo 15. E, posto que o fim inicialmente pretendido pelo agente não se realiza, ou seja, altera o dolo inicialmente. Exatamente, ele estava até querendo matar, só que durante os atos executórios ele desiste, né? Ou seja, ele altera o dolo. Ele estava querendo matar e depois, não, vou matar esse cara, não, não sabe uma coisa? Aí, isso dá uma vantagem penal. Dá uma vantagem penal, ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Se ele tiver lesionado o indivíduo, ele responde só pela lesão, tá? Tá certo aqui o nosso gabarito da quarta questão. O item C diz que na tentativa de determinado delito, comprovado que o agente só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, tentativa, né? A lógica é se reconhecer a hipótese de existência. Não, não. A tentativa normal, quando o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Que é o artigo 14, inciso 2, você responde pelo crime, só vai ter uma pena reduzida de 1/3 a 2/3. Mas você responde, por exemplo, aqui do homicídio, por exemplo, você responde pelo homicídio tentado, você não vai responder pela lesão, não. A vantagem aqui da lesão, da ponte de ouro, é na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, beleza? Tranquilo? O Instituto do Arrependimento Eficaz e da Desistência Voluntária somente são aplicáveis a delito que tenha sido consumado. E, pelo contrário, se o arrependimento eficaz, o indivíduo não pode ter morrido, não. Na desistência voluntária também. Por exemplo, o indivíduo ele tinha 5 tiros para dar. Desistência voluntária, ele estava com um revólverzinho, capacidade de 5 tiros. Ele vê o seu inimigo, ele vai e efetua os 3 disparos. Porque, mas sabe quando era para ter matado ele? Não, vai embora. Voluntariamente, desistência voluntária. Ele vai responder pelos atos a praticar. Mas, obviamente, se esse indivíduo não morre, se ele não morre, ele vai responder só pela lesão, ele não vai responder pelo homicídio tentado. Mas se o cara é morredor, é socorrido e tal, mas mesmo assim morre, ele vai responder pelo homicídio consumado, acabou a ponte de ouro. A ponte de ouro está ligada a uma possível tentativa ou não. Arrependimento eficaz, já está dizendo eficaz. O indivíduo tinha os 5 tipos, efetuou os 5, esgotou os meios de execução que ele tinha a seu dispor. Mas ele, não era para ter matado, não. Botar o cara dentro do carro, vou para o hospital, socorro o indivíduo. Aí quando chega lá, joga ele no hospital, fuge, né, também para não ser preso e tal. Mas aí o cara é socorrido e tal, mas acaba que morre. Eu vou responder pela lesão? O arrependimento foi eficaz, não. O sentido que tu deu, matou o cara responde pelo homicídio consumado, tá? Beleza? O item é, a fração de diminuição da sanção pelo crime tentado é estanque. Estanque quer dizer o quê? Ele tá parado, tá estancado, não sai do campo, né? E não decorre da maior ou menor proximidade da conduta. Pessoal, é o seguinte, ó, o que acontece aqui bem rápido? Eu te disse que a redução da tentativa é de 1/3 a 2/3. É óbvio que, vamos imaginar aqui, ó, uma linha do tempo aqui, falando do intercrimes, da execução e da consumação. Quanto mais perto o crime está, quando eu vou fazer uma bolinha, esse bicho... Quanto mais perto... Tá inchando, né? Pronto. Quanto mais perto da execução, ou seja, o cara está mais perto de morrer, menor vai ser a redução. Por exemplo, está bem pertinho aqui da consumação, vai ser a menor redução. A menor é quanto? 1/3. Agora, se ele estava no início da execução, está longe da consumação, ele vai ter uma redução maior. Ele vai ter uma redução de até 2/3 da pena. Ou seja, isso aqui, ó, de acordo com a proximidade ou não da consumação do fato, essa pena será reduzida mais ou menos. Então, ela não é estanque. Ela não é estanque. Entendeu? Beleza aí? Quarta questão, item B. Vamos avançar. Quinta questão. Uma conduta ilícita é contrária ao direito, porém pode haver conduta típica que não seja ilícita, aparecendo as chamadas excludentes de ilicitude. Perfeito. Sobre esse assunto, a alternativa correta. Somente não será considerada crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade e legítima defesa. Ele está dizendo aqui o quê? Só tem 2 excludentes, né? São 4. São 4, eu já te falei nesse instante, que é o abuso do Lee, né? As excludentes de ilicitude são apenas definidas em lei, especificamente determinadas pelo Código Penal, chamadas excludentes de ilicitude legais. Uma águazinha aqui para olhar a garganta. O que acontece? As excludentes de ilicitude, elas são somente as definidas em lei. Falei para você, tá? Aquela questão do excludente de ilicitude supralegal, né? Que é o consentimento do ofendido. Então, existem outras excludentes, né? Óbvio que quando a gente está falando
estudantes de licitudes do Código Penal, legal e tal, aí são 4. São 4, mas tem as hipóteses também de excludente de licitude supralegais, beleza? O senhor, no estado de necessidade, aplica-se a excludente ainda que o sujeito não tenha o conhecimento de que age para salvar um bem jurídico próprio à lei. É aquela situação que o indivíduo está em estado de necessidade e nem sabe. Opa. Aqui, nesse caso, não vale, tá? O indivíduo tem que saber que ele está agindo ali para proteger um direito próprio em sacrifício de um direito de terceiro, né? Diante do perigo atual que ele nem provocou, nem podia evitar. Resumindo, o indivíduo tem que saber o que faz, tá? Ele não pode cometer uma conduta ali, matou alguém, por exemplo, para depois resolver, bicho, eu estava em estado de necessidade, agora que eu fui me tocar. Ou aqui é legal, o estado de necessidade negativo, você tem que saber o que faz, beleza? Pode agir em estado de necessidade aquele que possui o dever legal de enfrentar o perigo. Não, você vai ver no estudo do artigo 24, no artigo 24, que é aquele que tem o dever, né, de enfrentar o perigo, né, ele não pode alegar estado de necessidade. Imagina o bombeiro que está lá, vai no mar para salvar um indivíduo, aí na hora lá do aperreio, não, sabe uma coisa? Só dá para salvar um aqui, vou matar ele e vou alegar estado de necessidade. Negativo. O item E vai ser o nosso gabarito, diz, ó, são requisitos do estado de necessidade. O perigo atual, lembra, iminente, só lá na legítima defesa, tá? O estado de necessidade é somente o perigo atual. Uma ameaça a direito próprio alheio, uma situação não causada voluntariamente pelo sujeito, e a inexistência, ó, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, tá? Gabarito da quinta questão, item E. Sexta questão, em relação às questões sobre pena aqui, ó, bem rápido. Em relação às espécies de pena aplicadas no direito penal, artigo 32. Artigo 32 do Código Penal vai dizer que são as penas privativas de liberdade, restritivo de direito e multa, tá? E multa. Questão 7. Também, ó, questão 6 eu trouxe aqui de escrivão de polícia do Espírito Santo, 2019. Questão 7 aqui do Ministério Público da Bahia, 2014. Análise dos seguintes alternativas. Item 1 aqui diz que o condenado a pena superior a 8 deverá cumprir em regime fechado e o não reincidente, que a pena seja entre 4 e 8, ó, superior a 4 e não exceda 8, ele vai começar em regime semiaberto. E o não reincidente, que a pena seja igual ou menor que 14, no aberto, tá? Tá tudo bem certinho aqui, beleza? Tranquilo. O item 4 diz o condenado por crime. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Tá correto, tá, pessoal? Tá correto também, beleza? Aqui você vai encontrar no 33, parágrafo 4º, tá? E esses outros três aqui, e esses outros três também estão certos, estão lá no 33, tá? Portanto, nós temos aqui o gabarito item E, onde os 4 itens estão corretos, beleza? Questão 8 vai dizer, ó, se o criminoso é primário, ó, questão 2020, agente penitenciário, tá? O item A diz, ó, ele quer saber o quê? Quer saber o item correto, né? O item correto. Se o criminoso é primário, é de pequeno valor coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente pena de multa. É isso, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai encontrar isso aqui no furto privilegiado, por exemplo. Lembrando que são uma dessas hipóteses. Ou o juiz... E outra coisa, ó, tem que se ligar também no pode ou no deve aqui. É pode. Se disser deve, estava errado. Ele pode substituir a pena de reclusão pela detenção, ou ele diminuirá de 1 a 2/3, ou ele pode até mesmo aplicar somente a pena de multa, beleza? A pena aumenta-se de 1/6 se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno. Você vai ver que a única causa de aumento de pena é o repouso noturno, no furto. Só que o aumento não é de 1/6 não, tá? Aumenta-se de 1/3, tá? Aumenta de 1/3. Trouxe essa questão para você ver que cai essas hipóteses. Você decorar a pena é muito chato, mas pelo menos você saber essas hipóteses de aumento, diminuição, os quantos que ocorrem isso, você tem que saber, beleza? É impunível a calúnia contra os mortos? Não, é punível, tá? Punível. O funcionário público que, por indulgência, deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, responde pela concussão? Não, ele vai responder pela condescendência criminosa. Criminosa, beleza? Ó, questãozinha trazendo crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra e crimes contra a administração pública, tá? Gabarito da 8ª questão, item A, beleza? 9ª questão. É considerado
Opa, enche não, cara. Pronto, questão 9. Agente de polícia, 2022, Goiás. É considerado qualificado um homicídio. A vítima é pessoa com deficiência ou com deficiência que implica um aumento de vulnerabilidade. Se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Se o autor é ascendente, padastro, madastro, irmão, tiver autoridade sobre ela. Se o crime for praticado na presença virtual. Pessoal, o que acontece aqui? Primeira coisa, você tem que saber a sua prova aqui todas as hipóteses que qualificam o homicídio presente no artigo 121. São 9 hipóteses, 9. Inclusive a última, em decorrência da lei Henri Borel, foi essa. E o indivíduo menor de 14 anos, quando vítima de um crime de homicídio, qualificará o homicídio, tá? Item E, beleza? Questão 10. Questão para Defensor Público 2022, lá do Paraná. O crime de homicídio é privilegiado se praticado sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Pessoal, eu lembro desse negócio aí. Que o indivíduo impelido por um relevante valor moral ou relevante valor social ou sob o domínio de uma violenta emoção, logo após a provocação injusta da vítima, ele terá a pena reduzida. Só que é o que é o domínio de violenta emoção. As questões amam trazer esse termo influência, tá? Influência aqui deixou o item errado. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são incompatíveis entre si, de modo que é vedado sua imputação simultânea sob pena de bis in idem. Pessoal, é o seguinte, o que é que você tem que saber? Nas hipóteses qualificadoras do homicídio, tem algumas que têm natureza objetiva, tem outras que têm natureza subjetiva. É óbvio que uma subjetiva e outra subjetiva não podem acumular, porque se eu te digo que for um motivo fútil, ou ele é fútil ou ele é torpe, tá ligado aos motivos. Eu não posso dizer que ele foi motivo fútil e torpe, né? Eu tenho que classificar o motivo fútil ou torpe. Quanto aos objetivos, se eu disse que foi com emprego de veneno e tal, aí dependendo da situação, eu posso até usar duas ou três qualificadoras, né? Lembrar também que a qualificadora, nesse sentido aqui, uma qualificadora, ela vai, de fato, mudar o intervalo de pena, porque qualificar um crime é isso, né? O homicídio simples é de 6 a 20, o qualificado é de 12 a 30, muda o intervalo. Usa uma qualificadora para, de fato, já considerar aquele crime qualificado, as outras vão agravar a pena, tá? Mas não vai ter o crime duplamente qualificado ou triplamente qualificado, não tem isso, tá? E aí eu já te trago que o motivo torpe está ligado a motivação, já está dizendo, é uma qualificadora de ordem subjetiva. Já o feminicídio é considerado uma natureza de ordem, é considerado uma qualificadora de natureza objetiva. Então, objetivo com subjetivo poderia sim, são compatíveis, tá? Então, o item está errado. O item 3 diz: homicídio é qualificado se praticado com emprego de arma de fogo. Não simplesmente, tem que ser de uso proibido ou restrito, tá? Se ele não diz aqui, porque se for de permitido, não qualifica. E ele quer saber aqui o quê? O item que tem as alternativas incorretas. E aí, no caso, são todas, né? Todos os itens aqui estão incorretos. Todos os itens estão incorretos. Gabarito é o item D, beleza? Acelerando, né? Tá quase 1 hora de live já, pessoal. Vamos acelerar. Trouxe 15 questões para trazer aqui o comentário e as respostas todas as 15, beleza? Questão 11. A escolha alternativa correta, no que concerne aos crimes contra a vida. No homicídio, se o agente comete o crime impelido por relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Ó, falei para você que você tem que saber os intervalos. Tem que saber, porque está tudo bem certinho aqui. O que deixou errado é isso aqui. Porque aqui no homicídio privilegiado vai ser uma redução de 1/6 a 2 terços, não de 1/6 a 1 terço, não de 1 a 2 terços. Então deixou o item errado. O item B, ó, a pena do feminicídio é aumentada de 1 terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao fato. Perfeito. Esse é o gabarito, tá? Tem questão que vai dizer que é 6 meses e tal, vai estar errado. É possível homicídio privilegiado qualificado, desde que a qualificadora tenha natureza subjetiva. Não. O privilégio, que é justamente essa condição aqui, ó, sempre tem uma questão subjetiva. O cara está impelido pelo valor moral, ou um valor social, ou está sob o domínio de violenta emoção. Observe que são características subjetivas.
ele pode até ser compatível com o crime qualificado, mas esse crime aqui tem que estar ligado aos meios e modos, ou seja, tem que ser uma natureza objetiva. Não a natureza. Como é que eu vou compatibilizar um privilégio que tem aspecto subjetivo com a qualificadora subjetiva, por exemplo, um motivo fútil? Se foi fútil, não dá para o cara dizer que estava sob o domínio de violenta emoção ou estava impelido por um relevante valor moral, social, tá? Então o item aqui está errado. É possível compatibilizar, mas tem que ser objetivo, porque o privilégio sempre será subjetivo, tá? Questão errada, o item errado. No crime de instigação ao suicídio ou automutilação, a pena é triplicada se o crime é praticado por motivo egoísta, fútil ou torpe, tá? Aqui, pessoal, aqui a pena é duplicada, tá? A pena tá aqui, é duplicada. Não dá certo escrever com pressa, fica mais feio que já é, duplicado. Tendo o doloso homicídio, a pena é aumentada pela metade se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Também não é aumentado aqui de metade não, tá? Me fugiu aqui o código aqui, mas abri aqui o Código Penal rapidinho, para não dar informação errada, tá aqui, vamos lá. 121. Ó, aumenta um terço, tá? Aumenta um terço. Não é metade, aumenta um terço, beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Então, questão 11, eu já te disse, né? O gabarito aqui vai ser o item B, beleza? Vamos para frente. Questão 12 diz, na alternativa o quê? Incorreta, né? Incorreto. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que o emprego de empurrão contra a vítima para fins de lhe subtrair bem móvel configura violência física apta a caracterizar o crime de roubo. É, isso mesmo. Lembra do roubo impróprio, tá? O roubo impróprio, que é quando, depois de subtrair da coisa, é empregado violência ou grave ameaça, o chamado roubo impróprio, parágrafo 1º do artigo 57. A 7, que é o item incorreto, né? O crime de extorsão tem sua pena dobrada se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? O que acontece? O aumento aqui, pessoal, não é do dobro, tá? É de um terço à metade. De um terço à metade, beleza? Então, tá errado. Então, o gabarito da 12 é o item B. Você diz que a adoção da teoria do amócio, que é a teoria segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-lo, ou por ato de ter sido em virtude de perseguição imediata. Resumindo, inverteu a posse, o crime está consumado. Não tem aquele negócio da posse mansa e pacífica ou desvigiada, não, tá? Então, aqui realmente está certo, o entendimento do STJ, teoria da amostra, beleza, está certinho. A informação de funcionário público com ofensas relacionadas à sua vida familiar não admite a exceção da verdade. Falando um pouco de crimes contra a honra. A exceção da verdade, na difamação, só tem uma hipótese de ocorrer, quando for contra o funcionário público, mas que seja relacionada ao exercício da função. Né? Aí, ó, o desacato ao funcionário público é em razão da sua vida familiar, não tinha nada a ver com a função, então não admite, tá certo. Tá certo aqui. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração do bem da vítima. O latrocínio ele vai ser consumado sempre que o homicídio for consumado. Se o homicídio for tentado, o latrocínio é tentado. Se o homicídio é consumado, o latrocínio é consumado, beleza? 12, gabarito item B. 13ª, bem rápido. Policial Civil, 2021, lá no Pará. Helena, desatenta por natureza, encontra-se em débito com o fisco municipal. Razão pela qual, olha só as informações. Municipal. Pela qual dirige na repartição público competente e espontaneamente entregue a Benício, funcionário público estadual, que estava no gozo de suas férias e apenas visitava o local no momento determinada quantia em dinheiro a título de pagamento dos valores devidos. Sabendo a confusão de Helena, Benício mantém-se em silêncio e apropria-se do dinheiro. Considerando, aqui, pessoal, é estelionato, beleza? Bem rápido aqui, estelionato. Não há que se falar em apropriação indébita, né? Porque aqui seria o indivíduo que tinha posse, depois ele resolve ficar para si. O peculato teria que ser em razão do cargo, você deixou bem claro que o cara é funcionário público estadual, estava lá só a visita, né? E o órgão era municipal, porque se fosse funcionário público mesmo, ele incorreria aqui, ó. Não tem nada a ver com o cargo público dele, não tem nada a ver. E no estelionato, o indivíduo, não necessariamente, ele precisa induzir a pessoa em erro. Ao perceber que a pessoa está em erro e ele silencia e aceita aquela vantagem,
configura-se também o crime de estelionato, tá? Então, o gabarito aqui da 13ª item A. 14. No crime de peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença, extingue-se a punibilidade, tá? Extingue-se a punibilidade, uma hipótese aqui de extinção da punibilidade. Se for após a sentença, aí é que reduz a metade, mas isso aqui, se for após a sentença, né? Se for após a sentença. Antes, extingue a punibilidade, tá? 14, item C. E a nossa última questão, Antônio, ex-estagiário também do Instituto OAP, 2022, agora de Goiás, cargo delegado, diz que Antônio, ex-estagiário da Agência da Caixa Econômica Federal em Recife, Pernambuco, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter se apropriado de valores subtraídos de conta corrente supostamente inativas. O estagiário subtraiu em proveito próprio o valor de R$35 mil entre janeiro e agosto de 2018. O conduta ilícita só foi possível em razão de ter acusado acesso a senhas de funcionários da Caixa Econômica Federal que foram menorizados quando da digitação dos sistemas ou que foram fornecidos ao estagiário pelos próprios funcionários do banco. Realmente aqui já está bem claro que ele só conseguiu praticar esse crime, né, em razão do cargo, né? Em razão do cargo. Aqui, diferentemente daquela questão do estelionato, aqui já está claro que foi em razão do cargo, tá? Um crime funcional, beleza. Aqui já está claro. Vamos analisar qual crime seria. Observa que a questão aqui traz essa expressão aqui, ó, apropriado de valores. O cara já querer ir para cá, o candidato já querer marcar isso aqui. Corrupção, não, né? Que seria solicitar, aceitar ou receber, concussão, exigir, né? Então aqui já está dispensado aqui. O que é que acontece? Apesar dele trazer o nome apropriar, pessoal, você tem que entender que ele estava diante. Para apropriação, o indivíduo, o funcionário público, ele tem que estar com a posse daquele bem. Ele simplesmente tomou para si a peculato apropriação. Ou ele desvia para terceiro, quando é desvio, né? Mas nesse caso, não. Ele, em razão do cargo, ele subtraiu. É tanto que ele traz apropriar, mas depois ele diz, ó, de valores subtraídos, né? Depois ele fala de novo, subtraiu. O estagiário subtraiu, ele subtraiu um dinheiro de outra conta, ele foi lá, em razão do cargo, subtraiu, tá? É o peculato furto, beleza? Tranquilo? Nosso gabarito, tá? Então, é isso, tá? 15 questões aí, batendo no edital. Espero ter contribuído, espero ter lhe ajudado. Vamos focar. O edital está saindo, Polícia Penal. Vamos para cima para gabaritar o direito penal. Tranquilo? Valeu, senhores. Até mais. Foi boa. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E foi uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante.
abrir mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,